Alô, alô, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou o seu host, Emanuel, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem perdidos? Tudo que vocês achavam que entendiam, na realidade não sabem nem a metade ainda? Isso sempre acontece comigo, e acontece com bastante frequência, né? Pô, dia sim, dia não. Às vezes o que soluciona isso é escutar aquela música do Tarzan. Fala sobre ter coragem, recomeçar. E é claro, junto com essa música, eu escuto bastante, eu converso bastante com os meus amigos. E para ajudar também, eu lhes apresento a Lorena Pimenta. Ou é Pimentel? Pimenta. Ah, então eu acertei. Pensei. Não, tem gente que questiona se é alguma rivalidade de famílias, mas não, é pimenta mesmo. Pimenta, perfeito. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa jornada, né? Sobre como está sendo ela. Né? Porque eu conversei um pouquinho sobre isso com a Lorena antes, e ela mencionou que é sempre algo que a gente está andando, né? A gente não completou a nossa jornada, na realidade é só o começo. E, Lorena, a primeira coisa que surgiu na minha cabeça quando a gente estava falando lá por mensagem é que você mencionou algo que era a diferença entre quantidade e qualidade. Eu não quero categorizar isso agora, mas eu quero falar que como que a gente se sente inadequado, né? Porque geralmente, vamos jogar para um cenário aqui. Uhum. Eu tô desenhando pra cacete, tá tudo saindo ruim. A pessoa até chega pra mim e fala, olha, Manuel, falta você desenhar a cabeça. Eu falo, tá, mas eu já li 5 livros de cabeça aqui. Eu já entendo essas coisas daqui. Sim. E aí bate aquela bad que eu vou ter que fazer tudo de novo. Você já se encontrou nessa situação? Ah, com certeza. Rose corta porque eu vou ter uma crise de riso. Sério. Essa vai manter. Essa vai manter. Moleque. Não, mas falando sério, assim, é uma coisa que... Manel, desculpa. Não, pode mandar ver. Tá, tudo bem se eu rir, porque eu Tudo tranquilo. Tá, Então, sobre a sua pergunta... Olha, eu vou dizer que eu esqueci. Então você acha que é uma piada? Você acha que todo mundo que se sente mal, se sente inadequado, é motivo de riso? Entendi. Cara, porque é um retrato do nosso dia a dia, tem que levar no humor, coisa assim, sabe? Mas enfim, tipo, eu acho que é algo... Vamos Você só pode reformular. perguntar, Claro. você pode perguntar de novo, porque aí ajuda. Você, Lorena, convivendo com você, eu sei que algumas vezes você se sentiu inadequada, seja porque você percebeu que você não conseguia chegar nem perto do seu objetivo, ou porque você não gostava da sua arte, né? Você percebia, como eu falei, algumas pessoas falavam para você ir estudar alguma coisa que você já tinha estudado. Você já Primeiro, você sentiu isso? De tipo, você se sentir inadequado por estar errando algo que você já estudou, tipo, você já leu num livro, mas você ainda assim continua errando? Sim. Tá. Isso é algo que acontece muito. E uma coisa que eu penso muito, que eu tava, inclusive, pensando hoje, é como muitas vezes o conhecimento que você lê num livro ou que você vê num curso é muitas vezes como um vinho. Eu acho que vai amadurecendo com os anos e com a prática constante, sabe? Porque você pode obter uma informação no seu cérebro, como, por exemplo, você tem que utilizar contrastes diferentes na sua arte para criar interesse. Beleza. É um fato que você, tipo, você sabe literalmente que é isso. Você conhece a frase.
Agora, você realmente entender e internalizar esse conhecimento para aplicar no seu trabalho vai exigir experiências com esse conceito. E esse conceito na sua memória vai ser uma pista para você, tipo, criar uma conexão com a sua experiência que você tá todo dia fazendo com os livros ou cursos. O que eu quero dizer, basicamente, é que o conhecimento vazio de experiência, assim, sem você ter tido contato com ele e ter experimentado aquilo, com certeza não faz sentido. Pode fazer sentido na sua cabeça, mas na hora que você for aplicar, é outra história quando você tenta conectar a teoria com prática, assim. Então, eu acho que é um problema muito comum. E a única forma de resolver isso, na minha experiência, na minha visão, é você constantemente tentar de novo reler aquele capítulo ou ver aquele curso de novo, que seja gravado, não sei, e você ter novas experiências, continuar produzindo seu projeto pessoal, seus estudos, suas pinturas, desenhos, porque lentamente as coisas vão fazendo sentido e vão se conectando com suas novas experiências e a sua nova reavaliação daquele conteúdo que já é antigo. Mas ele sempre vai se transformando com os anos. Nunca vai ser a mesma coisa, porque suas experiências vão ser novas, sua perspectiva vai ser nova, seu trabalho vai ser novo. Então, Assim, é isso. Você mencionou reavaliação. O que seria a reavaliação, assim, na sua opinião? Quando eu digo reavaliação, eu quero dizer o seguinte. Uma coisa que até você, Emanuel, meu caro amigo Emanuel, deve ter percebido na sua jornada, será? Vamos ver. É que, tipo, algumas verdades que você tem sobre o seu trabalho hoje, ou que você já teve, tipo, um ano atrás, esses paradigmas sempre vão ser desconstruídos, ou até mesmo eles vão se transformar. A forma que você vê as coisas muda. Você aprende coisas novas, e isso vai, tipo, transformando como você lida com os fundamentos e como você cria seu trabalho. É natural, tipo, as pessoas mudam o tempo todo. Você não é o mesmo Emanuel de quando você tinha 15 anos. Nem fisicamente e nem psicologicamente. Graças a Deus, não. Mas agora, uma pergunta. Algumas pessoas que estão escutando isso, elas podem cair na armadilha que eu caí. Que seria, olha, vamos puxar para anatomia, porque é óbvio que professor de Skill Trade de anatomia, tá, né? E aproveitando, galera, tem o curso de desenvolvimento para jogos em maio, se inscrevam lá. Também, se você estiver interessado em outros cursos, manda uma mensagem lá, preencha a fichinha, tá? Mesmo que você não queira fazer agora, nesse momento, sua opinião é sempre importante para a gente, inclusive para próximos convidados. Mas voltando, exemplo de anatomia, eu quero me reavaliar, eu estou desenhando corpos feios, e aí o que eu faço? Eu caio na armadilha de voltar para a estaca 1, né, que seria, eu vou desenhar palitinhos gestuais. Uhum. Você consegue entender essa armadilha? Você já passou por essa armadilha em que você fica trabalhando em algo que talvez não seja tão relevante para a sua reavaliação? Uhum. Você diz, tipo, essas armadilhas quando você tenta resolver um problema que você tá tendo, né, no seu trampo, e aí você vai buscar essa solução numa coisa que talvez não ajude no problema, é isso que você quer dizer? Seria isso, mas também seria, por exemplo, eu tive uma reavaliação e eu percebi que eu preciso estudar valores. Sim. E a pessoa, ela se fecha às outras oportunidades, ou então, às vezes, ela para o desenho que ela estava fazendo, para a ilustração que ela estava fazendo, para ir estudar valor. E aí pega, sei lá, um livro do Colin Light, ou então pega um livro do Scott Robertson, e aí começa a ir lá para aquela etapa básica, que é importante, mas talvez não seja uma reavaliação tão adequada.
Uhum. Cara, isso que você falou é bem interessante. Porque eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, sabe? Eu acho que, da mesma forma que você não deveria apenas estar estudando, tipo, estudando o que eu falo é você só estar lendo livros, vendo cursos e copiando outras pinturas. Só isso, para que você esteja capacitado para resolver um problema numa criação sua. E da mesma forma que você não deveria estar sempre criando sem antes parar um pouco para pensar e ter certeza que será que eu não posso aprender uma forma nova de resolver isso? Tipo, é uma questão de equilíbrio. Acho que você pode muito bem estar fazendo um projeto de ilustração e vai ter horas em que você vai travar e não vai saber como resolver tal coisa e não tá legal. Nessa hora que você percebe que você não sabe como fazer, por exemplo, eu não sei como fazer valores de uma asa. Tu pode parar para dar uma estudada especificamente nesse problema que você está lidando. Mas você também não precisa, tipo, voltar para toda a história da arte e estudar todos os fundamentos de novo de uma vez só, ler todos os livros, tipo, não precisa. Você pode focar em problemas específicos que você está precisando no momento e você já aplica eles imediatamente. Porque aí você já vai estar pegando esse conhecimento e aliando com uma experiência sua. Que isso é o mais fundamental. Nenhum conhecimento lido, ou tipo, que você copiou uma outra pintura, um estudo, vai fazer sentido sem você aliar com uma experiência pessoal sua. Que é tipo, acho que a coisa mais fundamental para você ter progresso e seus estudos fazerem sentido é você usar esse conhecimento. É tipo, a melhor coisa, assim, na minha opinião. E até um exemplo, talvez, pessoal, que possa ajudar, tipo, para ter um paralelo, né? Assim, para não ficar só falando coisas. Eu mesma tô fazendo uma peça no presente agora. E eu tô tendo muitas dificuldades. E uma das coisas que eu tô sentindo muito é que eu tô reaprendendo a pintar do zero, basicamente. E isso é muito, é muito engraçado, porque tem momentos em que você já fica um pouco mais seguro e tipo, pô, até que eu acho que eu aprendi bastante com esses anos, sabe? Só que você vai aprendendo mais coisas, tipo, no seu dia a dia, sua percepção vai melhorando e você começa a perceber que você não sabe nada. E isso parece que é um ciclo muito repetitivo, assim. Sim. Eu comecei a estudar e levar mais a sério ilustração em 2014. E fui aprendendo tudo errado do meu jeito, assim, sabe? E sempre tem essa sensação, tipo, não importa quanto mais passa o tempo, vai chegar um ponto em que você tem que reavaliar tudo porque você percebeu que tem muito mais a se aprender. E aí, então, várias vezes eu tô parando um pouco o projeto que eu tô fazendo agora para tirar algumas horas para eu aprender mais, né, sobre pintura. Pô, como é que eu posso resolver isso de um jeito diferente para atender as minhas necessidades da Lorena do presente, sabe? Porque vai mudando a sua cabeça, assim, totalmente. E também eu acho que nunca vai chegar um momento em que você vai parar e ver lindezas infinitas na sua pintura, sabe? Tipo, a gente é muito Geralmente autocrítico. É o contrário, né? A gente vê mares de ruína, sabe? Os 7 cavaleiros no horizonte do apocalipse, né? Sim. E assim, e como que você percebe que essa persistência, né? Primeiro, eu tô supondo porque eu joguei minha experiência em cima, perdão. Mas Manel. Por exemplo, como que alguma vez você sentiu que alguma persistência sobre tentar solucionar algo era negativo? Uhum. De acordo com seus objetivos, até. Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante mesmo. Porque se fala muito, né, em persistência, continue tentando, vai, continua. Só que existe uma linha tênue. Mas eu vou deixar claro primeiro que, tipo, sim, é muito importante você ser resiliente, persistente e não desistir. Mas existem momentos em que, pelo menos na minha experiência pessoal, eu sou uma pessoa muito obcecada e persistente em tudo que eu quero. Se tem um desafio, eu quero conseguir.
Mas tem momentos em que você começa a tentar tanto, sem descanso, por exemplo, que você tá estressado, você começa a ficar estressado. Às vezes você tá cansado porque você tá há muito tempo tentando aquela coisa e acaba que atrapalha um pouco você assimilar uma solução para alguma coisa que você não tá conseguindo fazer. Eu acho que é importante você ter em mente que as coisas levam tempo, então é melhor tratar a jornada, né, de você aprender a fazer arte como uma maratona. Vão ter momentos que você vai ter que correr muito rápido e continuar correndo, até você perder o fôlego, mas você tem que parar para beber aquela água e dar uma descansada, assim. O que eu quero dizer é o seguinte: vão ter momentos que você vai estar insistindo numa coisa para resolver, né, que você quer aprender, mas vão ter horas que você vai estar cansado. Às vezes você não tá com cabeça, você tá exausto. Ou você não tá conseguindo ver uma outra solução por outra perspectiva. Então, nessas horas, é bom você dar uma parada, uma descansada, tirar um dia, talvez 2, pra fazer qualquer outra coisa que você goste. Porque aí eu tenho certeza, quando você voltar de novo pra tentar resolver o problema, você já vai estar muito mais relaxado e vai ver as coisas em outra perspectiva. É muito engraçado isso. Porque às vezes você fica bravo com uma pintura e você, tipo, ai, não quero olhar pra isso. Passa 2 dias, você olha de novo e, tipo, é outra coisa. É outra perspectiva. Sim. Então, é muito importante você saber a hora também de se resguardar um pouco. E o que te impede de simplesmente olhar para aquela arte que você está fazendo e depois de alguns dias e você falar, não, eu vou começar do zero, porque isso daqui está muito ruim? O que te impede de não fazer isso? Olha, claro que assim, tem vontades, né? A gente tem vontades de tacar no lixo, de ai, nossa, isso tá horrível, que vergonha. Mas assim, uma coisa que é muito importante ter noção é que você ir progredindo com os seus trabalhos, seus projetos, suas imagens, é uma sequência de vários ciclos que precisam ser fechados. Você só vai entender como funciona. Você só vai entender como funciona chegar ao fim de uma peça e repetir esse processo de uma forma mais sofisticada na próxima, se você terminar as coisas. Elas não precisam estar maravilhosas ou perfeitas, mas elas precisam, sabe, você precisa se dispor a estar na experiência. Fazer, terminar, avaliar o que não tá legal e seguir em frente. Porque é uma coisa muito, assim, que no começo é difícil. Tipo, eu tive dificuldades com isso. E às vezes também é difícil você ter um certo desprendimento com os estudos, as imagens que você vai fazendo, porque com certeza não é a última e não é a melhor, sabe? Mas cada imagem que você faz tem uma lição que você pode absorver com humildade, sabe? Tipo, pô, isso aqui não tá perfeito, mas eu fiz. Como é que eu posso refletir sobre todo esse trajeto que eu fiz esses dias, ou nesse mês, ou nesses meses? Como é que eu posso deixar mais sofisticado para a próxima? Então, se você pensar nesses ciclos das peças que você vai fazendo como um mecanismo de aprendizado, você tirar um pouco dessa carga, tipo, a minha obra, fica um pouco mais fácil de você não projetar tanto a sua pessoa, o seu, sabe? Projetar o seu sucesso em uma imagem. Porque não é assim. A imagem é como um degrau, mais um mecanismo para você ir se aperfeiçoando, que nem uma inteligência artificial. Assim, não que sejamos robôs, mas a inteligência artificial vai aprendendo no acerto e no erro, sabe? Sim. Tipo isso. Agora, assim, a galera que tá escutando aí, eu sei que tem gente que é que nem galera. eu era, que nem eu sou, praticamente na maior parte do tempo, que vai olhar assim e vai falar, a Lorena falou pra eu me desprender das minhas peças, então eu vou fazer 15 minutinhos aqui, ó, pô, fechei meu ciclo. Fechei aqui, ó, comecei, finalizei, não tem nada pronto ainda, mas eu finalizei. Vou começar um próximo. E junto com isso eu quero vincular, assim, como é que a gente pode utilizar alguns objetivos
para melhorar essa performance? Porque, só para botar em contexto, você, se eu não me engano, você está focada mais em estilos de card game, agora esse ano. Você está com um objetivo em mente. E foi muito maneiro ver que, antes desse objetivo, você fazia umas artes que... pô, maneiro, mas é só um desenho. E aí eu percebi que você embutiu esse objetivo e, pá, uma ilustração fechada, inteira, super maneira, com a exploração ideal para aquele intuito. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo entre só fazer um desenho, só fazer uma experiência e vincular ele a um objetivo. Tá. Primeiramente, valeu, Manel. Valeu pelo elogio aí, cara. Nós. Mas no momento em que eu tô, chegou um momento na minha vida que eu preciso trabalhar. Eu estou no meu último ano de faculdade, eu faço artes visuais na USP. É o meu último ano de faculdade e começa a vir a preocupação, né? Tipo, putz, eu já tô na época que eu preciso achar algum emprego, coisa assim. Então, antes eu tava muito focado, assim, não apenas aprender os fundamentos, que também ainda é um objetivo, constantemente estar aprendendo, que não existe um momento em que você para de aprender, né? Mas antigamente era uma coisa mais, tipo, beleza, vou aprender os fundamentos. E eu tava, tipo, querendo muito explorar coisas, assim, que vinham na minha cabeça. Não tinha um objetivo exatamente comercial. Era mais de me desafiar a ver até onde eu conseguia chegar com aquilo que eu tava aprendendo. E também eu sempre gostei muito de expressar como eu me sentia com os meus trabalhos. Isso é algo desde sempre, sabe? Desde a infância, da adolescência. Eu sempre gostei de descontar um pouco, assim, das questões que eu tenho na minha vida nas imagens. É uma forma de lidar com as coisas. Sempre foi assim, uma forma de dar uma relaxada na cabeça para mim. Mas agora, claro que eu não pretendo deixar de lado esse lado terapêutico que produzir imagens tem em mim. Mas eu decidi escolher um tipo de produto que as minhas habilidades no momento conseguem se encaixar, que no caso são card games. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais conhecimento sobre ilustração do que concept, apesar de entender um pouco de concept, mas sem mais de ilustração. Então eu parei um pouco para, tipo, estabelecer que produto eu vou querer atingir, que no caso são os card games, e estudei as cartas, estudei os processos das pessoas que trabalham com isso. E eu tô tentando replicar um pouco isso no meu portfólio, com uma certa consistência, assim. Todo mês tô vendo se eu consigo lançar um projeto e focando em fazer algo que não necessariamente seja a melhor imagem do mundo, sabe? Tipo, super complicada, 7 personagens lutando. Não. A ideia é que eu faça algo que seja sólido, fundamentalmente sólido. Pode ser um personagem parado, mas desde que os fundamentos estejam bem feitos, sabe? Isso é muito mais importante do que você fazer uma coisa extremamente complicada, sabe? Fazer algo que esteja bem feito, porque você já... E com um processo bem desenvolvido, porque você convence o seu cliente de que você consegue fazer o trabalho e tem habilidade, que, tipo, em questão de trabalho é o mais importante, sabe? Mas, com certeza, sim, tem momentos em que eu vou quebrar um pouco pro lado mais pessoal. Tipo, tanto é que eu penso em fazer até alguma outra peça, assim, que seja não tão pra algum mercado, mas, tipo, só pra eu me divertir e ver até onde eu chego com os fundamentos. Porque, sabe, nunca vai deixar de ser uma forma de eu cuspir, assim, eu ia falar cuspir no papel, né? Cuspir, né? Cuspir pra fora o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Porque ajuda a lidar com as coisas, não deixar tudo só dentro da sua cabeça, assim. Isso é legal. Sim. Você mencionou, assim, né? A gente juntou alguns temas até você ter mencionado que é importante você parar na maratona para você beber água, né? Que também seria de parar de correr para ver se seu tênis está desamarrado, porque você não quer levar um tombo lá na frente. Dito e feito. Esse tombo é sempre inevitável, né? Todo mundo vai tomar um tombo muito feio que vai bater. É como se fosse um soco na nuca. É horrível. Tá até me dando aqui um
uns glimpses de memória. Nem... Eu sei perfeitamente o que você tá falando, cara. Sim, tipo, é inevitável. Vamos ser realistas. Aprender arte é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que, tipo, não só em questão de fundamentos, eu acho que é psicologicamente muito difícil. Porque no começo, é uma coisa que é muito comum, todo mundo sentia dificuldade de receber feedback ou crítica. Isso é um problema que eu tive, tipo, é clássico, todos meus amigos sabem. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de ouvir um feedback e pensar nele. Porque dói um pouco no nosso ego. Tipo, parar e reavaliar aquilo que a gente fez, que, tipo, aquilo às vezes não é o melhor, sabe? Alguém sabe uma solução melhor. Uhum. Realmente é uma jornada, sabe? Tipo, vão ter momentos que você vai ter vitórias pessoais, de tipo, pô, finalmente eu entendi como fazer um gestual legal com o meu professor Emanuel Teles. Olha que vitória. Mas vão ter momentos em que você descobriu que você não aprendeu nada. E você, e você vai ter que continuar tentando. E, tipo, todos esses momentos que você não consegue, tipo, você não consegue achar uma solução para sua arte, é um soco, realmente, como você falou, dói muito, é um soco no seu ego. Você sente, pô, eu não consigo, não tá dando certo, eu sou péssimo. Mas primeiro que você não é péssimo, tipo, no sentido de que, tipo, você não é nada, você está no processo de aprender e sempre vai estar, sabe? Não vai ter um momento em que você também vai se achar o bom. Porque sua percepção vai melhorando com os anos, e o que era bom pra você há uns anos atrás, talvez não seja o que você curte no presente. Sim. Então, é realmente uma coisa que essa jornada da arte é constantemente te colocando em zonas de desconforto. Assim, sempre. Principalmente com o seu próprio ego, eu diria. E é uma coisa que você acaba se tornando uma pessoa muito melhor no processo, porque, tipo, automaticamente você vai ter que se colocar numa posição muito mais humilde e disposto a, tipo, a repensar as coisas. Porque se você, por exemplo, se você não se coloca numa posição de repensar as coisas e de ouvir as pessoas, que é uma coisa que eu acho hoje em dia muito importante, acho que com certeza você vai acabar evoluindo menos do que alguém que é um pouco mais aberto para, tipo, verdade, acho que não tá tão legal isso que eu fiz. Você pode me dizer o que você acha? Tipo, e nem sempre, eu não tô dizendo para você também sempre concordar com tudo que te sugerem fazer, mas você está aberto a ouvir e repensar o que você está fazendo, sabe? Nunca tratar o trabalho que você faz hoje como o trabalho final, o mais, entre aspas, correto para você, sabe? Uhum. Tipo Sim. isso. O que você falou, ele até me fez pensar sobre uma coisa que muita gente fala. Nossa, Lorena falou que você nunca vai se sentir bom. Duvido que, sei lá, é o cara pica é o Mike, né? O Mike é referência que nem Madara para Naruto, né? Quão forte é a Akatsuki perto do Madara, né? Tem sempre esses exemplos loucos. Sim. Então o Mike é referência e a gente pensa, pô, você vai me dizer que o Mike ele não se sente bonzão? Cara, provavelmente não. Muito provavelmente não. Até porque ele não gosta nem de ser utilizado como referência. Eu já escutei ele falar disso. Uhum. Ele ficava indignado quando as pessoas botavam lá no influencers digitais e tinha ele lá. Ele falava, cara, por que eu tô ali? Né? Mas o que a gente vê é um certo conforto que, com o tempo, ao longo da jornada, a gente sente com o desenho. Você falou, né, que você gosta de cuspir as coisas. Né? Então, com certeza, as pessoas que estão ouvindo, elas também conhecem alguém que não desenha nem muito bem, mas que ela se sente muito confortável fazendo. Aquele é o domínio dela. Seria a diferença entre seu território e algo que você está tentando se pôr numa hierarquia. Né? Eu sou o carinha que tenho esse lugar porque eu desenho bem. Geralmente você não quer fazer isso. Geralmente você quer fazer o que a Lorena falou. Eu faço isso daqui porque eu gosto, eu faço isso daqui porque eu quero cuspir algo. Não na tela, por favor. Papel pode, né? Na Cinti que não. Gente, lavem as mãos, ok? Não saiam de casa. Sim, cuidado. Então você não quer. Você quer fazer isso, perdão. Você quer utilizar isso como algo seu. E com o tempo,
você se sente muito confortável com aquilo, mesmo você não sendo o melhor artista, ou não sendo alguém até que desenha bem. Acho que, por exemplo, vamos citar um cenário hipotético. A pessoa tem um objetivo de se tornar o melhor artista do mundo, e só isso. Tipo, a grande meta dela é só se tornar o melhor. Acho que a longo prazo, talvez essa pessoa se frustraria ao perceber que, primeiro que, tipo, não existe esse lugar fixo de o melhor. É muito abstrato você dizer, tipo, eu sou o melhor que você, ou eu sou o melhor. Isso é muito... É uma coisa muito estranha de se afirmar, assim. Porque, beleza, existem aspectos técnicos na arte, mas é só uma parcela do que é, tipo, produzir uma ilustração, uma obra e coisa assim. Sem falar que, tipo, sabe, você também, como artista, nunca vai conseguir agradar todos os públicos. Isso é uma coisa que acontece, sabe? Você tem que estar consciente que, tipo, não vai existir um trabalho que todo mundo goste. E tá ok, sabe? O importante é você seguir e, às vezes, também você não vai gostar do que você fez. Mas você pode sempre fazer um outro melhor e ficar mais feliz, sabe? Sim. Não é o fim, você pode fazer outras coisas. Às vezes você tá cansado, né? Tipo, pô, terminei uma coisa que eu não tô muito feliz. E aí você tira um tempo pra jogar seu Overwatch, seu LOLzinho, sabe? Ler um livro, ver um filme. Porque quando você voltar, você vai estar um pouco mais animado pra tentar outra coisa diferente, sabe? Tipo, levar como... É uma jornada muito a longo prazo. É isso que a gente também pode concluir com essa conversa. Uma coisa muito a longo prazo, sabe? Tipo, eu desenho... Sempre desenhei, mas desde a época que eu decidi que eu queria trabalhar, há 6 anos atrás... Assim, eu não sei nada, sabe? Tipo, eu sei muito pouco. É isso que eu sinto. Eu sinto que, tipo, tem muito, muito a aprender. E, sabe, se você for com a mentalidade de apenas ser o melhor, você vai estar sempre, tipo, vivendo um futuro ideal que não existe. Porque não vai existir um momento que você vai ser e se sentir o melhor. Vai ser, tipo, uma coisa meio frustrante. Então, tipo, você trazer essa felicidade de estar se superando no presente é uma coisa que eu acredito que é mais saudável, sabe? É mais saudável, você consegue levar com mais paciência esse fato que não vai mudar. Leva tempo, bastante tempo. É progredir em cima de você mesmo, né? Sim. Seria foco, com certeza. Sim, porque demora, sabe? Tipo, não é uma recompensa a curto prazo. É bem demorado. Agora, só para combater algo que você mencionou antes. Sim, vamos combater. Vamos combater. Muita gente acha que referência para você conseguir trabalho são, de novo, vamos dar o Parolin. Parolin, ou então o César, o Rosolino. E quando na realidade, às vezes eles não podem te ajudar muito como se inserir no meio de trabalho, porque eles já estão lá há muito tempo, eles já estão lá há 20 anos. Então, 20 anos, né? O Mike, ele tá lá no mercado de trabalho desde os 5, com certeza. Mas, enfim, eles já estão lá há muito tempo, então, às vezes, eles não estão tão atualizados. Eu estou supondo aqui, mas, às vezes, uma pessoa que está querendo entrar no mercado nesse momento, ou então uma pessoa que acabou de pegar o primeiro trabalho, é muito mais valiosa do que o grande ser místico que está lá longe. Então, certamente o que você está falando tem um valor muito grande. Certamente também a sua opinião sobre como vencer isso, ela está muito mais próxima da maioria das pessoas do que uma opinião que talvez um cara muito bom fale, até porque ele já esqueceu, né? Até porque ele já está muito longe na jornada, apesar da jornada dele estar continuando. Ele vai falar, nem lembro de eu ter sentido isso. Eu não lembro de eu não ter me reavaliado. Não sei o que é isso. E, mais uma vez, você sempre tem que olhar para as pessoas que estão ao seu redor e não só para os grandes mestres que estão lá fora. Como que você, Lorena, percebeu assim, que estava dando errado o seu problema de feedback, por exemplo? Apenas comentando o que você falou, eu acho que realmente é bem interessante conversar com... Eu também tento conversar com pessoas que estão numa situação parecida
do que eu, tipo, tentando começar a entrar no mercado, tá nos primeiros trabalhos e coisas assim, porque realmente, aparentemente, pelo que eu percebo, o mercado é bem dinâmico. Ele vai mudando um pouco com o tempo. Às vezes, alguma empresa que está na moda desaparece, outra aparece, assim. É uma coisa que realmente, com certeza, na época em que esses caras que você falou começaram, foi diferente. O cenário, né, de arte hoje em dia no Brasil é muito diferente do que há 5 anos atrás. A gente está tendo eventos como Utopia, Unhide, vários outros surgindo, né? E cada vez mais gente estudando, então com certeza tudo isso vai mudando como a dinâmica funciona. Mas eu acredito que esse lance da jornada, assim, tipo, tirando do mercado, tipo, a sua jornada pessoal, eu acho que nesse ponto talvez não mude no sentido de, tipo, ser algo desafiador. Eu acho que mesmo para alguém que tá há muitos anos nisso, ainda tem algumas dificuldades, mas eu acho que fica mais fácil. Eu tive o privilégio de estudar com o Carlos Luzzi, que é um desenhista incrível, e uma coisa que eu fiquei muito fascinada que ele falou foi que hoje em dia ele, depois de ter desenhado por muitos e muitos anos, ele não tem mais tantas travas técnicas para fazer as coisas que ele quer fazer. Eu acredito nele quando ele fala nisso, porque ele desenha muito tempo, mais tempo do que eu e você, sabe? E é muito maravilhoso ver, tipo, quão longe ele conseguiu chegar, sabe, do jeito dele, mas é engraçado que ele sempre fala, eu peguei uns 5 anos pra estudar isso, e depois de 10 anos aconteceu isso, eu fico, uou! Então, sabe, realmente são passinhos de formiga, sabe? Todo dia, um pouquinho. As coisas vão ficando mais fáceis com o tempo, mas, enfim, eu devo ter voado no assunto, mas eu acho uma coisa importante se falar, que Sim. As coisas melhoram, sabe? Tipo, não que você não possa ser feliz fazendo uma coisinha no presente, mas talvez as barreiras técnicas e algumas barreiras pessoais, né, que você tenha com você e com os outros ao seu redor, elas vão melhorando, né? Vão se dissolvendo, assim, com o seu desenvolvimento. Mas sobre o que você tinha me perguntado, eu esqueci. Como que você percebeu? Tô dando um exemplo, pode ser outra situação, pode ser outra coisa, mas Sim. Como você mencionou do feedback, como você percebeu que aquilo estava te prejudicando? Não olhar para feedback. Só para a gente ter uma ideia do que a gente pode aprender com isso se eu tô passando por isso e não sei, por exemplo. Sim. Esse problema que eu tava tendo com feedbacks, não só por sentir que, tipo, eu poderia estar aproveitando muito melhor as informações que amigos e pessoas ao meu redor estavam me proporcionando, mas também tinha um impacto social muito forte. Porque uma coisa que vocês vão notar muito na jornada de vocês, que estão ouvindo, é que é um caminho muito comunitário. Apesar de ser um lance bem solitário que você passa o dia todo, né, desenhando sozinho, lendo, buscando referência, ainda assim, você vai ter vários artistas ao seu redor, tipo, no seu grupo de estudos, que vão estar ali pra, tipo, eles estão passando por coisas parecidas com você e é legal pra vocês, tipo, compartilharem as dificuldades juntos, porque é complicado. E vão ter momentos que você vai receber algum feedback, alguma opinião de um colega seu na sua arte. Tem um impacto social muito forte, você não está ali totalmente disposto a ouvir. E não, tipo, no sentido de você se negar a ouvir totalmente. Tipo, não, eu não quero te ouvir, não. Mas você não dá o devido respeito àquilo que a pessoa tá falando. Porque podem ter momentos que você realmente não concorda com a pessoa. E também eu não acho que você deveria colocar tudo que mandam você colocar no seu trabalho. Porque no fim das contas é o seu trabalho. Mas é sempre bom você se colocar numa posição de ouvinte e um ouvinte respeitoso, sabe? Que, tipo, mesmo que sejam palavras que às vezes possam doer, assim, ou às vezes você realmente não veja sentido, você se prostrar em respeito e falar, pô, obrigada, cara. Bom, valeu por ter tirado um tempo e tal. Eu acho que você ganha muito quando você está aberto a ouvir, mesmo não concordando, sabe? Você ser um bom ouvinte vai ajudar muito na sua vida. Você sempre pode fisgar uma vírgula de informação que vai ser fundamental para você. Sim. Talvez às vezes em algo que tipo não faz sentido.
Ou às vezes o que a pessoa tá te falando faz todo sentido e você nunca esperava que aquela pessoa ia te dar aquele insight, sabe? Então, tipo, às vezes até ouvir a sua mãe, sabe? Tipo, sua mãe fala, pô, não tá com o dedo meio torto essa pintura? A pessoa não precisa entender de pintura e fundamentos pra ela ter uma opinião, entendeu? Então você humildemente estar aberto a ouvir, sabe? As pessoas. Porque você vai ganhar muito. E foi algo que eu fui aprendendo, sabe? Porque eu, quando era adolescente, eu era uma pessoa que não ouvia muitas pessoas. Mas eu me transformei com o tempo, porque eu percebi que eu estava perdendo muito com isso. E também eu deixava as pessoas tristes, sabe? E, cara, sabe, é isso, são lições da vida. Mas assim, tem uma coisa que eu até quero mencionar, é que muitas vezes a pessoa, ela pode combater um pouco. Se for um amigo relativamente próximo, você pode falar, olha, cara, eu gostaria de entender o que você está falando, mas a minha cabeça não concorda muito com isso. Você pode me mostrar alguém que aplica isso que você está falando? Você pode, talvez, na prática, me mostrar isso? Que tem várias vezes que até a gente quer aceitar o feedback, mas não entende. Sim, Entendeu? sim, não entra na cabeça. Às vezes, não entra na cabeça por causa da mensagem, ou então por causa da maneira que a pessoa está passando. Então, sei lá, um exemplo fácil. Às vezes, é até bem bobo isso, mas às vezes o cara ele me mandava um feedback com uma linha dura no meu desenho. E eu, cara, discordo completamente. Aí o cara, ué, por que você discorda? Porque você tá usando linha dura. Aí o cara vai lá e ele faz com uma linha mais suave. Aí eu, não, agora eu te entendi, agora sim, agora sim. Então, muitas vezes, a maneira que a pessoa está demonstrando aquilo é relevante, mas não entra muito bem na nossa cabeça, porque a gente está acostumado a receber de uma outra forma. Sim, às vezes a linguagem que a pessoa usa não tá muito otimizada, assim, para você entender o que tá acontecendo. Realmente, tipo, sim, com amigos mais próximos, ou até alguém que você se sinta mais confortável, que a pessoa é mais tranquila, é sempre legal, né? Você se interessar mais, tipo, porque mostra que você tá interessado em entender. Tipo, você pode me dar um exemplo melhor? Você pode repetir para mim? Mas, claro que tudo sempre com respeito, assim, tipo, sem dizer, tipo, você você está errado, você não entende muito bem, entende? Não é uma forma muito legal de dizer, assim, você talvez rebateu um feedback, mas às vezes também, na minha opinião, eu acho que às vezes não precisa rebater. Tipo, às vezes você entendeu mesmo o que ele quis dizer e você precisa pensar um pouco sobre. Então, sabe, às vezes segurar um pouco o seu ego de falar, tipo, acho que você tá errado. Não, você fala obrigada. E às vezes se dá um tempo de pensar se faz sentido aquilo que te falaram, assim, sabe? Lorena, muito obrigado pela sua presença, pelos seus pensamentos. Eu quero fazer uma última pergunta aqui. Que como que você se sentiu quando você ganhou no Utopia? Essa é uma pergunta clássica. Assim, clássica porque no sentido de que, cara, é uma boa pergunta, assim, pô. Acho que pouca gente me perguntou isso. Manel, em primeira mão. Tá vendo? Mas enfim, eu me senti muito feliz, né? Assim, eu não acreditei. Porque na época em que eu ganhei, né, saiu o resultado do Utopia, eu tava saindo de uma época muito depressiva da minha vida, assim. Tipo, porque eu ganhei no começo de 2018, mas 2017 foi, tipo, um grande breakdown na minha vida, assim. Por motivos pessoais, assim, mas eu estava muito abalada, sabe? Sem muita confiança em mim. Mas eu sou uma pessoa teimosa, então, tipo, eu sempre continuei desenhando pra cuspir essa angústia que eu tinha, sabe? Tipo, todos os meus problemas que eu tava tendo, eu só continuava cuspindo, né, com a minha tablet. Mas foi muito assim. Eu não tô sabendo falar em português. Me ajuda, Manuel. Como é que fala? Self-assuring? Corta isso, Rose. Eu não tenho ideia. Self-assuring. Sei lá, tá. Foi muito. Lembrei. Ok.
lembrei português. Foi, tipo, muito uma confirmação pra mim de que eu conseguia melhorar, sabe? Eu conseguia, não só em arte, mas, tipo, nessa época eu já tinha começado a ter um pouco de melhora de alguns problemas que eu tava tendo na vida. E foi pra mim, tipo, sabe, um pingo de luz, assim, naquela época da minha vida. Pra eu me lembrar de que, tipo, cara, as coisas às vezes são ruins, mas você pode continuar se esforçando e você pode transformar situações, sabe? Você pode melhorar o seu trabalho, você pode aos poucos melhorando a sua vida. E foi muito emocionante, assim, tipo, chegar na Utopia, ver vários artistas que eu só via, assim, tipo, em sonho, sabe? Assim, nem via na internet, eu ficava, pô, eu vou conhecer essa pessoa, tá ligado? Sabe? Uma coisa muito distante. Bancada ainda, hein? Cara, nossa, Ó, fiquei. foi muito Pô, poderoso. fiquei no hotel, cara. Era um hotel Ainda maneiro. e ainda recebeu um desenho do Zanquetin, que gostou demais desse design. Cara. Então, tipo, foi muito emocionante mesmo, cara. Não tenho o que dizer. E ver os artistas e tal. Basicamente, pra mim, foi um belo símbolo de superação na minha vida. E sabe, é uma coisa que eu sempre me lembro com carinho. E sempre vai, tipo, me motivar a continuar, tipo, vencer as dificuldades, porque a vida, a arte é muito difícil, mas sempre dá pra mudar as situações pra melhor. Que bom, né? Eu entendi tudo, Lorena. Isso mesmo, Manel. Quero Isso mesmo. agradecer você por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Qualquer coisa, conte comigo. Show. Galera, a gente vai adicionar todas as informações da Lorena, o CPF, data de nascimento, onde é que ela mora. Meu telefone também. Telefone. Eu não sei se o Ferraz vai gostar muito disso. E sigam ela. Lorena é uma pessoa extremamente simpática, como vocês perceberam aqui. Ela muito provavelmente vai estar disposta a te ajudar. Pode mandar uma mensagem para ela. Sim, cara, pode acho. mandar, à vontade. Querendo conversar de arte e tal, é nóis, é nóis. E também siga a Skilltree. A Skilltree também tá na rede, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube. Escolha a sua plataforma favorita. A gente também está no Spotify. Se inscrevam lá e se inscrevam também no site, se vocês quiserem, é claro. Também aproveitando para falar que vocês podem, devem recomendar novos convidados, recomendar qualquer coisa aí que vocês queiram. A gente sempre incentiva a vocês exporem suas opiniões e é isso. Okay? Vou me inscrever no curso de games agora. Yankee, se prepare. Cara. Não, agora eu vou fazer tudo. Então é isso, galera. Um abração. Tchau.